de novo, que a gente já leu, senão a gente vai ficar perdendo tempo. Então, tem que atender, né, os critérios, como a gente falou. Uma que não atender, não vai ser. Então, houve alguma coisa no céu noturno? Igual quando eu tinha falado, muitas vezes a gente pode olhar para o céu e às vezes a gente não se dá conta do que a gente está enxergando, né? A gente pode estar enxergando... deixa eu só avançar aqui. A gente pode estar enxergando algo lá e às vezes a gente não se dá conta do que realmente a gente está enxergando. Às vezes a gente pode estar enxergando um cometa, pode estar enxergando uma estrela, ou pode estar enxergando um planeta, porque todos são os pontos brilhantes lá no céu, né? Então, a gente já descartou um tanto. Por que então a gente... Vamos assumir um palpite aqui, poderia ser um planeta, né? Que o planeta a gente consegue observar, tipo assim, ter duração de tempo, eles não ficam visíveis o ano inteiro, mas a gente consegue visualizar eles uma boa parte, né? Então, e tipo assim, da onde que vem a origem da palavra planeta? O que acontece? Tipo assim, lá em latim, você tinha astro, que significa estrelas, e aí você tinha umas estrelas especiais, que elas faziam uns movimentos esquisitos, que eles davam o nome de estrelas errantes, que eles davam o nome de planet astro. Que na verdade são essas estrelas que fazem esses movimentos esquisitos, que na verdade para a gente ficou como planeta. Planeta, a origem da palavra nada mais é do que significa estrelas errantes, porque elas fazem os movimentos esquisitos que as outras estrelas não fazem. Então elas eram chamadas de estrelas errantes, planet, astros, e hoje para a gente ficou só planeta, né? A gente faz essa distinção. Mas, tipo assim, um planeta é diferente de uma estrela? Na verdade, não, são dois corpos celestes. O negócio é que um planeta ele não tem massa, gravidade suficiente que causa uma pressão ao ponto de conseguir fundir os elementos. O planeta não consegue. Então, por isso ele nunca vai emitir luz. Porque, o que é o Sol? O Sol está queimando o hidrogênio dele, está fundindo, formando hélio. E, tipo assim, e quando ele faz esse processo de fusão, ele libera muita energia. Então, essa luz que a gente enxerga é energia, tipo assim, do Sol queimando. A Terra não tem essa capacidade, a Terra não funde elementos, porque ela não tem massa suficiente, ela não tem a massa suficiente para que cause uma pressão absurda ao ponto de fundir os elementos. Então, na verdade, o planeta é uma estrela que não deu certo, entendeu? São objetos menores, obviamente. Mas, tipo assim, os mesmos elementos que se encontram nas estrelas se encontram nos planetas, entendeu? Até porque os planetas são formados por elementos oriundos das estrelas, né? Quando as estrelas entram em colapsos, elas dispersam todos os elementos. Tipo assim, como uma estrela, ela vai entrar em colapso, aí, tipo assim, a massa e a gravidade é tão grande que ele funde os elementos e funde até elementos bem mais pesados, entendeu? Aí forma o hélio, o calcário, o potássio, qualquer outro, tipo assim, esses elementos mais pesados só vão ser realmente criados no colapso de uma estrela, né? Uma estrela que está em pleno funcionamento normal, igual o Sol ou alguma outra, vão sempre fundir elementos mais leves, igual o hidrogênio, o próprio hélio, sempre essas coisas, esses elementos mais pesados, só mesmo quando uma estrela morre mesmo, né? Mas, tipo assim, os elementos que encontram nos planetas são os mesmos que encontram nas estrelas, porque o planeta realmente não tem massa para fundir, né? Então, na verdade, quando a gente observa o céu, a gente às vezes pode estar olhando um ponto brilhante, na verdade, é um planeta que está refletindo a luz do Sol, né? Porque o planeta mesmo não tem luz própria, a Lua, por exemplo, não tem luz própria, está sempre refletindo a luz do Sol, né? No nosso sistema solar aqui. E por que não assumir que poderia ter sido um planeta, né? E um palpite, tipo assim, qual que é o maior planeta que a gente encontra no nosso sistema solar? Né? O maior planeta que a gente encontra é Júpiter. Por que eu estou escolhendo Júpiter aqui? Porque, tipo assim, primeiro, é o maior planeta do sistema solar. O diâmetro dele é cerca de 11 vezes o diâmetro da Terra, para vocês verem o tamanho de Júpiter. E a massa dele é 300 vezes maior. Uma curiosidade é que ele é o único planeta no sistema solar que consegue, em que o baricentro dele com o Sol é fora do Sol. Tipo, só uma curiosidade. Tipo assim, Júpiter leva 12 anos para dar a volta em torno do Sol, né? E Júpiter, por que a gente está escolhendo Júpiter? Porque Júpiter era conhecido como planeta rei. Por que a gente chama de Júpiter hoje? Porque Júpiter era o maior deus da cultura romana. Os deuses da cultura romana eram os mesmos deuses gregos, só que com outros nomes. Então, Júpiter, para os romanos, era igual Zeus para os gregos.
Então, Júpiter era Zeus, só que, tipo assim, os romanos deram outro nome, mas é o mesmo deus grego. Era o deus supremo, Júpiter é o maior deus do, 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 que eles consideravam. Então, tipo assim, ele era conhecido como o planeta rei. Então, tipo assim, se a gente quer encontrar um rei, nada mais é, tipo assim, mais sensato que a gente assumir que o planeta que era considerado o planeta rei pudesse ser esse sinal, né? Júpiter vai sempre se elevar no leste, como as outras estrelas, né? Porque mais que ele caminhe no plano fixo das estrelas, ele é um movimento que a olho nu a gente não consegue perceber, né? Tipo assim, só numa escala de tempo maior que a gente vai conseguir perceber o movimento que ele faz, né? Todos os planetas fazem esse tipo de movimento, também vão sempre ascender no leste, né? Mas aí é que a gente está falando, por que eles chamaram de estrelas errantes? Porque eles fazem um movimento um pouquinho diferente. Quando a gente vai acontecendo, quando a gente vai observando, aí em escala de magias, né? Não a olho nu você não vai conseguir perceber isso. Mas quando você está. Quando é presencial, eu consigo simular, leva umas bolinhas, eu consigo simular, mas aqui vai ficar meio difícil. Mas tenta imaginar. A gente, Júpiter está caminhando para frente, a gente está vendo que ela está atravessando o plano fixo das estrelas. Mas de repente, tem um momento que ele para, ele dá uma voltinha, aí ele para de novo e continua a ir para frente. Ele faz um movimento circular, nós vamos ver no software depois. Esse movimento todo mundo achava muito estranho, por isso que eles davam o nome de astros, de estrelas errantes. Esse movimento é que a gente chama de movimento retrógrado. Nada mais tipo assim, é só uma ilusão de ótica, porque Júpiter continua indo para frente o tempo inteiro. O que acontece é que a gente está observando Júpiter de uma plataforma que também se move, que é a Terra. Assim, pense em dois carros numa estrada. Tem um carro na sua frente e você está na outra faixa. Aí você acelera e você ultrapassa outro carro. Se você ficar olhando para o seu carro do lado, olha só para o carro. Vai parecer que o carro está indo para trás. Mas ele tá indo para trás? Não. Ele também está indo para frente junto com você. A razão pela qual você enxerga ele indo para trás é porque você está a uma velocidade maior, ou seja, você está observando nele a partir de uma referência que também está em movimento. É a mesma coisa, isso quando a gente observa Júpiter ou qualquer outro planeta. Todos os planetas vão ter esse tipo de comportamento por causa disso. Porque a Terra está fazendo. A gente está observando Júpiter viajando no espaço, mas a Terra também está viajando, tá? A Terra também está deslocando. Então, esse movimento retrógrado ele é observado justamente por causa desse efeito. Na verdade, é só ilusão de ótica, porque Júpiter continua indo para frente de qualquer forma, né? Aqui eu falei um pouquinho, né? Pensa quando você está passando um carro numa estrada, o carro vai parecer que tem indo para trás, mas ele continua indo para frente do mesmo jeito. Né? Aqui já falei o movimento retrógrado, que a gente vai até observar no software depois. Olha só, olha que legal. Assim, teve algum comportamento peculiar em Júpiter nos anos 3 e 2 antes de Cristo, que é quando a gente vai observar o céu? Houve. Por isso que a gente assumiu que poderia ser essa hipótese. Então, tipo assim, no ano, em 3 de setembro de 3 antes de Cristo, marcava, tipo assim, o ano novo judaico, o Rosh Hashanah, Júpiter começou tipo assim, ai, fugiu a palavra aqui agora. Um encontro meio que especial, que a gente vai ver aqui agora no software. Gente, esse software é o Stellarium, ele é de graça, qualquer um pode baixar e brincar à vontade, e ele é bem divertido. Então vamos lá. A Orion aqui, ó, que legal. A gente pode observar. Vou tirar isso aqui para ficar mais fácil a visualização nossa. Vamos lá, gente. Então, primeiro. Eita, peraí. Primeiro a gente tem que localizar. Se a gente assume que os magos viram, né? Os magos afirmam que viram do Oriente, e a gente já viu aqui que a gente assume que os magos viviam na região da Babilônia, por exemplo. Então, eu vou me posicionar, né? Não adianta nada eu tentar enxergar o céu aqui do Brasil, não faz o menor sentido. Quem estava vendo é naquela posição geográfica que eles estavam, né? Então, a gente assume que eles estavam na Babilônia. E a Babilônia hoje não existe mais, mas
Olha, ficava onde hoje é a cidade chamada de Al-Hilal, no Iraque. Beleza, agora eu estou no Iraque, beleza? Tá aqui, ó, Iraque. A data. Aqui, gente, esse software aqui, eu não entendo porque até hoje eles não corrigiram isso, mas tudo bem. Ele, ele, ele coloca como se tivesse o ano zero. O ano zero não existe. Na verdade, o zero aqui é 1 antes de Cristo. Né? E se a gente vai procurar no 3 antes de Cristo, no software eu vou colocar 2 antes de Cristo. Mas tenha em mente que a data é 3 antes de Cristo. É porque o software está colocando o zero que não existe. O zero aqui, na verdade, é 1 antes de Cristo, o menos 1 é 2 antes de Cristo, e o menos 2 é 3 antes de Cristo. Então, vamos lá. Vamos posicionar em setembro. Né? Olha que legal. Vamos ver o que acontece aqui. Passar o tempinho. Aí, tá muito rápido, né? Ah, não, peraí. Vai demorar um pouquinho. Beleza. Tá bem na madrugada. Então, vamos lá. 2 horas da manhã. Júpiter sobe. Só confirmar se... Ah, isso. Isso, 7. Aqui, gente. Nossa, ficou... Só arrumar aqui. Tirar, colocar as mute aqui. O que acontece? Nós estamos vendo que Júpiter começa um ponto especial aqui. Tá vendo? Ele se aproximando. No início de setembro, ele começa essa aproximação. Aqui é que eu estou dando um zoom. Mas... somar. O que acontece? Qualquer um que observar no céu, aqui eu estou dando zoom, aí parece um pouquinho distinto, mas o que acontece? Aqui nós estamos tendo uma conjunção. Júpiter está passando tão pertinho de uma estrela, o que acontece? Cada um contribui com a sua luz. Júpiter contribui com a sua luz e a estrela, que no caso ele faz a conjunção, é Regulus. Elas meio que se unem assim, e quando a gente enxerga quando a gente está observando o céu noturno, parece que é uma superestrela, mais brilhante que o normal. Na verdade, são a luz de Júpiter e Regulus se sobrepondo, formando como se fosse uma estrela só. E são, tipo assim, fica bem mais visível, tipo assim, como é que fala? Essa conjunção, quando cada um contribui com sua luz, parece que é uma estrela bem mais brilhante, né? E o interessante dessa conjunção é o seguinte, é justamente com a estrela Regulus, que a gente vai ver um pouquinho aqui. Deixa eu voltar para a apresentação. Essa conjunção é um pouco rara, entendeu? E vamos só definir aqui que é um pouquinho de conjunção, que é justamente isso aqui, ó, um fenômeno que em dois corpos parecem ter a mesma longitude eclíptica ou mesmo ascensão reta quando vistos num terceiro corpo, né? Tipo assim, quando dois objetos se aproximam, quando a gente está enxergando aqui da Terra, dois objetos se aproximam como se formasse um único objeto mais brilhante que o normal, né? Aqui a gente pode ver um exemplo de conjunção, por exemplo, aqui quando a conjunção de Júpiter e Vênus. Tipo assim, quando eles se aproximam e formam um objeto bem mais brilhante que o normal no céu noturno. Por que isso é especial? Tipo assim, porque uma conjunção entre Júpiter e Regulus, tipo assim, é um pouco rara. E Regulus também tem um significado. Que Regulus leva o nome, tipo assim, a partir da raiz da palavra real. Os babilônios chamavam de Charu, estrela Regulus, que significa rei, e os romanos chamavam de Rex, que também significa rei. Então, o que acontece? A gente tem um encontro entre o planeta rei
e a estrela-rei formando um objeto brilhante, mais, tipo assim, mais brilhante do que o comum. E, tipo assim, isso poderia chamar a atenção. Tipo assim, então, quando você está no início do ano novo judaico, né, em 3 antes de Cristo, o planeta rei tem um encontro com a estrela rei. Então, tipo assim, qualquer um que estivesse observando, os astrônomos, tipo assim, que tivesse conhecimento disso, eles poderiam falar assim alguma mensagem está sendo passada. Mas, de qualquer forma, esse evento ele não é tão raro assim. Ele vai acontecendo, por exemplo, Júpiter dá a volta no Sol de 12 em 12 anos. Então, aproximadamente de 12 em 12 anos, esse fenômeno acontece. E se eu imaginar que, vamos supor, os conselheiros, os magos, que eram conselheiros do rei, que tinham posição alta, normalmente deveriam ser pessoas experientes, com aproximadamente 50 anos de idade, eles teriam observado esse fenômeno umas 2, 3 vezes na vida dele, até porque, como não é tão raro assim, aí você vai falar, então, Fernando, tem que ter sido algo muito mais especial para significar, né? Com certeza, a gente vai continuar enxergando aqui. E aqui, esse fenômeno aqui é muito raro de acontecer, porque a gente deu o nome de coroação. Está enxergando o software certinho? Então, gente, quando a gente viu aqui Júpiter se aproximando, a gente pode ver que no início de setembro, ó, Júpiter está vindo, certo? Olha que legal. Júpiter está vindo, tem a primeira conjunção com Régulas, aí parece que ele muda de ideia, para, volta, tem uma segunda conjunção com Régulas, parece que ele muda de ideia de novo, e tem uma terceira conjunção com Régulas. Esse movimento, esse fenômeno é muito raro, isso é extremamente raro, tipo assim, por um movimento retrógrado de Júpiter coincidir em cima da estrela Régulas, isso aí realmente é muito raro de se ver. É um fenômeno que realmente qualquer um que teria conhecimento de astronomia, de conhecimento da história judaica, tudo, e se na época eles estavam esperando o Messias, né, isso poderia realmente ter um significado. Olha só, passar de novo aqui. E o interessante é que o movimento redor, tipo assim, ele para, dá uma subidinha, acelerar um pouquinho. Vou até fazer mais rápido, para ficar melhorzinho. Vamos lá. Vai, volta, vai e vai de novo. É como se fosse uma coroa. É tipo assim, a cena a gente deu o nome de coração justamente por causa disso, que parece que ele fez uma coroa em cima de Régulas, né? Então a gente tem uma conjunção tripla entre o planeta rei com a estrela rei, como se formasse uma coroa. Qualquer um que observasse esse fenômeno poderia estar pensando, meu Deus, tipo assim, enquanto rei, tipo assim, algo bem raro de acontecer. Qualquer um poderia ter observado, tipo assim, alguma coisa está por vir, algum rei está chegando. Se eles assumiam que as estrelas poderiam dar um sinal de que o rei viria, que passaria alguma mensagem, com certeza, se eles observassem esse fenômeno, eles entenderiam que algum rei estaria chegando, né? E então, essa parte aqui é justamente só para explicar. Júpiter, ele vem, se aproxima, tem uma conjunção com Régulas, ele parece mudar de ideia, ele volta, tem uma segunda conjunção, ele muda de ideia de novo e tem uma terceira conjunção e segue seu caminho. Então, esse é um evento extremamente raro, muito raro mesmo de acontecer, e qualquer um que observasse naquela época poderia realmente entender que era uma mensagem de que um rei estaria chegando, né? Então, esse fenômeno poderia realmente ter o significado de realeza, né? Tipo assim, planeta rei, com a estrela rei, uma coroação, uma condição tripla, extremamente raro. Qualquer um poderia realmente entender que um rei estaria, a mensagem que um rei estaria chegando. Então, atenderia ao nosso critério 2 de realeza. Então, vamos lá. Tipo assim, assumiu que um rei estaria chegando. Beleza, mas por que seria então um rei judeu? Que conexão com o povo judeu ou que conexão com a história judaica esse fenômeno teria?
Então a gente tem que achar, tipo assim, só o início de ser o início do ano novo judaico daria essa relação? Não, com certeza tem muito mais coisa que a gente pode enxergar que vai realmente dar o sentido para a gente que realmente estaria sendo a mensagem de um rei judeu que estaria vindo, né? A nação judaica, ela sempre foi composta por 12 tribos, né? E uma específica, o Messias viria, que seria qual? A tribo de Judá. E qual que é o símbolo da tribo de Judá? É um leão. Isso é uma pista interessante para a gente. Queria ler com vocês em Gênesis 49, que sempre diz, ó, que diz a respeito realmente da menção do Messias. Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. O interessante é o seguinte, a palavra cetro, cetro era um instrumento de poder do rei. Se uma pessoa entrasse na presença do rei e o rei não estendesse o seu cetro àquela pessoa era morta. Ou seja, tinha um significado de poder. Então, quando esse versículo fala, né, que o certo não se apartará de Judá, ele está falando mesmo, tipo assim, que o reino vai vir de Judá, né? E até que venha aquele a quem pertence e a ele as nações obedecerão. Esse versículo está falando da vinda do Messias e que ele viria da tribo de Judá, né? E olha que interessante, quando a gente volta para o software aqui, né? Quando a gente tem essa conjunção de Júpiter com Regulus, a gente pode ver que essa conjunção acontece na constelação de Leão. Até porque Regulus faz parte da constelação de Leão. Então, a gente tem uma conjunção tripla do planeta Rei com a estrela Rei na constelação de Leão. Tipo assim, então, se eles entendessem que um rei estaria vindo, Leão era o símbolo da tribo de Judá, o rei viria da tribo de Judá. Então, nada mais faria sentido que realmente essa conjunção acontecer justamente na constelação de Leão, né? Isso é muito legal da gente se ver. Então, seria mais uma pista, né? Então, aqui, como a gente já falou, tipo assim, como o fenômeno da conjunção tripla acontece na constelação de Leão, isso poderia realmente significar que, além de um rei estar vindo, esse rei seria o rei que os judeus estariam esperando, né? Tem mais uma fotinho que a gente colocou. Então, isso atenderia nosso critério de conexão com a nação judaica. Mas esse não é o único indício. Tem um que eu acho mais legal de todos ainda, que é esse aqui. Esse aqui eu acho fantástico. Em Apocalipse 12, do versículo 1 ao 5, olha só o que João está escrevendo. Eu acho fantástico. Apareceu no céu um sinal extraordinário. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu um outro sinal, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo um terço das estrelas do céu, lançando-os na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Ela deu à luz a um filho, um homem que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A gente pode ver a referência do cetro de novo, né? Então, o que João está descrevendo, né, nesse capítulo de Apocalipse? O nascimento de um rei, uma mulher que dá à luz, um dragão pronto para cometer um infanticídio e um soberano sobre todas as nações. Qual que é a interpretação desse versículo? Né? A mulher seria Maria, o dragão que ameaça matar a criança Herodes e o filho Cristo. João estava descrevendo o nascimento de Jesus, correto? Então, tipo assim, quando João afirma uma mulher vestida de sol, que tinha luz debaixo dos pés, tipo assim, o que João estaria descrevendo, né? E, tipo assim, isso tudo acontecendo, o que ele estaria descrevendo quando ele diz isso? Aí a gente vai para a parte do céu que João viu. Só ajeitar aqui para a gente enxergar bonitinho. Ô, Fernando, então esse
primeiro céu foi o céu que os seis magos viram. E esse que você vai entrar agora é o céu que João viu. Logo... Não, na verdade, o céu que João viu, na verdade, foi só um texto bonitinho. Na verdade, ele estava escrevendo alguma coisa, que a gente vai ver aqui agora, entendeu? Olha só, voltamos para aquela data inicial, né? A gente foi. Olha que legal. Aqui vai ficar mais fácil da gente ver. Tudo bonitinho. Então, Júpiter vai ascender no leste, na conjunção com Régulos. Está todo mundo vendo? Júpiter está subindo na constelação de Leão. Olha que legal. Quando João descreve o nascimento de Jesus, ele afirma, né? Uma virgem vestida de sol com a luz aos seus pés. A mesma data que começa a conjunção, a primeira conjunção tripla entre Júpiter e Régulos, a constelação de Virgem amanhece vestida de sol e com a lua aos seus pés. E era uma lua nova, marcando o início do calendário. Essa aqui eu acho muito chique, né? Quando você lê lá em Apocalipse, quando João está descrevendo a história do nascimento de Jesus, ele cita ainda, né? A Virgem vestida de sol com a lua aos seus pés. No mesmo dia que acontece a primeira conjunção tripla entre Júpiter e Régulos na constelação de Leão. Então, tipo assim, quando a gente supôs que esse evento estaria marcando o anúncio, né, da vinda de Jesus, essa aqui para mim é a confirmação, quando João escreve em Apocalipse que a Virgem, que o nascimento de Jesus, né, quando ele fala do nascimento de Jesus, ele cita um acontecimento nos céus, que é a Virgem vestida de sol com a lua aos seus pés. E a lua nova, que significa nascimento. Então, que a gente pode afirmar que realmente esses são os sinais, assim, da vinda de Jesus. Agora, né, vamos voltar para isso tudo aqui. Se todo mundo quiser ver depois, a gente pode voltar a simular tudo, tá, gente? Quando acabar isso tudo. Quem quiser ficar brincando, depois a gente brinca. Aqui está o versículo novamente, né? Então, tipo assim, esse aqui a gente já citou, enquanto Júpiter encontra Régulos, a constelação de Virgem é acendida aos céus vestida de sol com a luz aos seus pés, na lua nova, que significa nascimento, né? Muito chique isso, né, gente? Eu fico maravilhado com esse negócio. Agora, isso aí poderia significar o nascimento de Jesus? Pode. Mas também tem uma coisa, na cultura judaica, o nascimento ele acontece na concepção. Então, na verdade, talvez o sinal estaria informando a concepção de Jesus, e não necessariamente o nascimento dele. Então, todos os sinais que a gente viu, que a gente chegou, na verdade, poderia estar indicando a concepção de Jesus. E aí, será que se a gente procurar algum sinal 9 meses depois, a gente consegue encontrar alguma coisa? Então, por que não procurar e ver se a gente consegue encontrar alguma coisa 9 meses depois? Então, a gente volta aqui para o software. Né? Eu estou usando minha colinha aqui, tá, gente? Porque é muita informação. Então, vamos lá. Vamos procurar 9 meses depois. Né? No ano 2 a.C., tá, gente? Esse menos 1 aqui significa 2 a.C. Olha que legal. Praticamente 9 meses depois. Opa. O sol está se pondo. O sol se pôs. E apareceu a estrela mais brilhante que a gente pode ver na nossa vida. Que nada mais é
do que uma conjunção entre Júpiter e Vênus. Legal, né? Porque no céu noturno, gente, os objetos mais brilhantes que a gente tem no nosso céu noturno, o primeiro é a Lua, segundo é Vênus e terceiro é Júpiter. Esses são os objetos mais brilhantes que a gente pode enxergar durante a noite. Então, 9 meses depois de toda aquela dança estelar que a gente viu, Júpiter tem uma conjunção com Vênus, formando a estrela mais brilhante que se pode enxergar. Tipo assim, se você tiver a oportunidade de enxergar, de ver esse fenômeno um dia na vida, assista, porque, é como se fosse uma estrela gigantona, brilhante. É o evento mais brilhante que a gente pode enxergar, uma conjunção assim entre dois astros assim. Então, 9 meses depois, a gente enxerga a estrela mais brilhante de todas. E o que eu queria mostrar aqui também, só para vocês repararem, na escala de tempo. Olha que legal. Júpiter está vindo, correto? Para fazer a primeira conjunção com o Regulus. Foi em setembro que começou a conjunção. Vocês vão ver a duração do tempo. O Júpiter foi indo, aí voltou, aí já estamos em março, tá vendo? Aí ele vai terminar a terceira conjunção com Regulus em maio, e Vênus está vindo. E em junho, eles têm um encontro e formam a conjunção entre Júpiter e Vênus, que seria a estrela mais brilhante que a gente pode enxergar no céu noturno, né? Como você vê, é tudo tão cronometrado, né? Tão legal isso. Eu acho fantástico, não sei se vocês acham, mas eu amo isso aí. Acho é tudo um reloginho tão bonitinho que as coisas acontecem, né? Vamos falar um pouquinho de Vênus, né? Vênus é o segundo planeta solar, tipo assim, é o segundo planeta, né? Em distância do Sol, órbita de 224 dias, né? E depois da Lua, o objeto mais brilhante no céu noturno, igual eu já disse. E depois de Vênus, Júpiter, né? O planeta Vênus é conhecido como planeta mãe. Os babilônios chamavam o planeta de Star, personificação da feminilidade e do amor. E o interessante é que os gregos chamavam de Fosforos e Esforos, assim, que era a estrela que traz o amanhecer e estrela da noite. É porque Vênus, como ele está entre o Sol e a Terra, só é possível a gente enxergar ele ou no amanhecer ou no pôr do Sol. Ele não fica visível a céu noturno, até porque quando a Terra girou, a gente está enxergando para trás, não tem como ver Vênus. E os gregos achavam que era duas estrelas, e aí chegou um momento que eles descobriram que era a mesma estrela, né? Era o mesmo planeta. Mas o significado de Vênus ele era conhecido como planeta mãe. Então a gente tem depois toda aquela dança estelar, o planeta rei com a estrela rei, a coroação, a Virgem vestida de sol com a lua nova a seus pés, a gente tem um encontro. 9 meses depois a gente tem um encontro do planeta rei com o planeta mãe, formando a estrela mais brilhante que a humanidade já viu, né? E no Oriente, não sei se vocês perceberam, era no pôr do sol. Então, se você está no Ocidente, desculpa, né? Se você está na Babilônia e está olhando para aquela estrela, ela vai estar apontando para a Judéia. Então, quando eles viram aquela estrela, eles poderiam, né, realmente, tipo, se imaginar todas as confirmações de que realmente era o rei judeu, né? Bom, aqui a gente já falou, né? Então, tipo assim, depois dos magos acompanharem todo aquele movimento, tudo aquilo que a gente observou aqui, aí naquela noite, né, eles ainda 9 meses depois de tudo aquilo acontecer, eles observaram essa estrela que seria mais brilhante que a gente poderia ver, e quando olhasse, seria a oeste, que seria apontando para a Judéia, né, que a Judéia é a oeste da Babilônia, né? Então, vamos pensar. Eles enxergaram isso tudo em junho de 2 a.C. E os magos, bom, eles vão se planejar para viajar, né? Porque eles foram até Jerusalém para encontrar Jesus, então eles foram se organizar e provavelmente eles teriam começado a sua viagem em setembro, né? Ou começado os planos de sua viagem e teriam chegado em Jerusalém mais ou menos em dezembro de 2 a.C., né? Então nós estamos seguindo os passos dos magos aí, eles viram isso tudo e foram atrás de Jesus. Eles teriam chegado no início de dezembro, né? Ou no meio de dezembro. Eles teriam chegado em dezembro em Jerusalém.
E aí, eles teriam, nessa época, como a gente já viu, que o oitavo critério era a estrela apontar para o sul, para Belém, igual a gente viu, mais como um sinal de confirmação, não necessariamente guiar eles até Belém, porque Belém é impossível de se perder de Jerusalém, uma vez que está só 8 quilômetros ao sul. Só pegar a estradinha e ir, seria mais um sinal de confirmação. Mas, se a gente está procurando a estrela certa, ela tem que atender esses critérios, correto? Vamos situar aqui. Ah, está no azimuth. Então, aqui nós vamos dar uma adiantadinha para novembro aqui. E a gente come. Início de dezembro. Então, a gente vai ver que Júpiter vai se comportar. Ó, tá vendo? Júpiter subindo no leste. Aí ele vai atingir a suspensão total nele apontado para o sul. Vocês estão vendo? O ponto mais alto que ele atinge no céu é apontando para o sul. Ele vai se comportar assim dezembro inteiro. Vocês vão ver. Tudo bem. Júpiter vem subindo, vem subindo. Ponto máximo que ele atinge, apontando para o sul. Aí, gente, deixa eu só corrigir, né? Apesar de que, por a região ser um pouco perto, mas eu assumi que eles já chegaram em Jerusalém, né? Então, eu tenho que me localizar em Jerusalém. Estão observando o ponto de vista de Jerusalém. Então, a gente vai ver que Júpiter vai continuar se comportando dessa maneira. Ó. Ponto máximo que ele atinge no céu apontando para o sul. Ele vai se comportar assim dezembro inteiro. Passa o dia, passa a noite, Júpiter, sempre apontando para o sul. Ponto máximo que ele atinge apontando para o sul. Então, mais como um sinal de confirmação, mesmo para os magos, né? Mas atendendo ao critério. Ao critério. Então, vamos lá, dá só uma revisada. Indica nascimento. Então, o dia em que a constelação de Virgem deu à luz, a lua nova e a conjunção entre Júpiter e Vênus são simbolismos que indicam o nascimento. Né? Lua nova, a Virgem deu à luz, todos esses sinais que a gente viu. Significado de realeza. Coroação do planeta rei, realizado sobre a estrela rei, significa monarquia. Ponto 3. Havia uma conexão com a nação judaica. A conjunção tripla começou durante a celebração do Novo Judaico, na constelação de Leão, né? E também o próprio texto de Apocalipse, em que João descreve o nascimento de Jesus e a gente vê a Virgem vestida de sol, calou nossos pés, ou seja, está falando do rei judaico, rei de Israel, Jesus. Quarto ponto. Ele levantou-se no leste com as outras estrelas, isso a gente já tinha até visto antes, né? Ponto 5, ele apareceu no momento exato, você pode determinar com precisão as aparições, né? Quando exatamente aconteceu todos esses fenômenos, né? Herodes não tinha conhecimento de sua ocorrência, igual nós estamos falando de Júpiter, de Vênus. Tipo assim, são coisas que é observado e vai fazer sentido para quem entende. Né? Júpiter fica visível. Todos os anos a gente consegue ver Júpiter. Mas esse comportamento, essas conjunções, né? Tipo assim, se ele não tivesse conhecimento, ele não ia perceber que essa conjunção entre Júpiter e Regulus é extremamente rara, ele não ia ter esse conhecimento, entendeu? Então, é algo que realmente só fez sentido para quem entendesse, por um especialista. Ponto 7. A presença durou um período de tempo considerável, que a gente viu, tipo assim, a dança de Júpiter com Regulus durou 6 meses e depois de 9 meses a conjunção entre Júpiter e Vênus. Então é um tempo bem considerável. E, tipo assim, eles viajam da Babilônia até Israel e a estrela continua mostrando o caminho para eles, entendeu? Então, um tempo considerável. A estrela estava à frente dos magos enquanto viajava para o sul, que a gente acabou de ver, ou seja, ela atinge a suspensão total dela realmente apontando para o sul, para Belém, quando eles estavam em Jerusalém. E agora nós precisamos de atender nosso nono critério, igual a gente falou, se deixar de atender um, não é a estrela que a gente está procurando. Então, tipo assim, pode um planeta fazer isso? O planeta pode parar?
for uma estrela, pode parar? O problema, na verdade, não é dizer que ele pode parar ou não. O fato é que todas as vezes que a gente olha para o céu, todas as vezes parecem estar parados, né? Então, na verdade, igual, por exemplo, a Terra se move um movimento tão devagar, né? E também quando a gente observa os planetas estão viajando no plano fixo das estrelas, num movimento tão devagar também, que é imperceptível ao olho nu, a gente não consegue perceber. Mas se a gente observar numa escala de tempo, tipo assim, observar, em vez de observar em minutos, como a gente faz, observar em dias, semanas, meses, aí nessa escala de tempo Júpiter parou. E o segredo, talvez a gente já até tenha falado aqui. Na verdade, é o quê? Um movimento retrógrado, né? Aí olha só que legal isso aqui, gente. Então, beleza. Nós estamos lá, eles estão lá em Jerusalém. Nós estamos em dezembro aqui, correto? 4, né? 4 de dezembro. Cadê Júpiter? Cadê você, Júpiter? Está aqui. Azimuth. Beleza. Vou botar um pouquinho mais rápido. Vou dar um zoomzinho. Júpiter está vindo, Júpiter está vindo. Setembro, outubro, novembro, dezembro. Aí Júpiter para e volta. Vocês viram? Júpiter parou, correto? Vamos voltar de novo, pra vocês verem de novo. Júpiter está vindo. Aí parou. Agora vamos tentar um pouquinho mais devagar. Então, em dezembro, os magos foram para Jerusalém. Júpiter está indo, Júpiter está indo. Está indo, está desacelerando, está desacelerando. Está desacelerando. Júpiter parou. A partir desse ponto ele vai voltar. Quer ver? Ó, para frente. Ele começou a voltar. Vocês viram? Então, eu vou parar de novo naquele ponto que eu parei. Olha. Vamos lá. Opa, muito rápido aqui. Nossa, agora fui rápido. Júpiter está indo. Está desacelerando, desacelerando. Aí Júpiter para. Sabe o que é interessante? Júpiter para exatamente no dia 25 de dezembro do ano 2 a.C. Isso é fantástico, né? No dia 25 de dezembro de 2 a.C., Júpiter para nos céus. Então, você imagina, vocês são os magos. Vocês viram toda aquela dança estelar. Esses planejos saem da Babilônia e vão para Jerusalém. Aí você chega lá em dezembro. Tem uma audiência com Herodes. E descobrem que é Belém que vocês têm que ir. Então eles começam a observar. E a estrela está sempre à frente deles. Eles começam a observar Júpiter. E eles estão observando. Estão observando. Dia 25 de dezembro, Júpiter para, apontando para o sul, apontando para Belém. Então eles falam assim. E aí eles vão até Belém. Né? Então, gente, o curioso é que é o seguinte, tipo assim, 25 de dezembro não é o nascimento de Jesus, mas provavelmente foi o primeiro Natal. Foi quando os magos
foram até Jesus e o presentearam. Então, 25 de dezembro não é a data que Jesus nasceu, mas provavelmente foi a data do primeiro Natal. Muito legal, né? Como é que as coisas... Olha só como é que tudo cronometrado, né? Como que 2.000 anos depois a gente descobre isso, né? Assim, pode um planeta parar, né? Voltando àquela pergunta, né? Em 25 de dezembro do ano 2 a.C., Júpiter chega à suspensão total do seu caminho através do campo fixo das estrelas, quando ele entra em retrógrada e aí ele para, né? Como a gente falou, os magos estão observando isso de Jerusalém, parou, apontando para Belém, apontando para o sul, eles vão ao encontro de Jesus. Né? Então, a gente chega à conclusão que realmente a gente encontrou a estrela de Belém. Na verdade, a estrela era Júpiter, fazendo participando de todos os eventos que a gente viu, né? Uma conjunção tripla com Régulos, a constelação de Leão, outros sinais corroborando com isso, igual tipo assim, a Virgem vestida de sol com a lua nova aos seus pés, e aí depois, 9 meses depois, você tem uma conjunção entre Júpiter e Vênus, formando a estrela mais brilhante que você que alguém pode ver, né? E além disso, Júpiter apontando para o sul, para Belém, e mais do que isso, dia 25 de dezembro ela para, né? Então, a estrela de Belém, na verdade, era Júpiter, né? A gente consegue identificar isso. Então, realmente, a gente descobriu. Então, provavelmente, Jesus deve ter nascido em junho de 2 antes de Cristo, qual muitos queriam realmente determinar uma data, que faz o total sentido. Tipo assim, é quando a primeira conjunção acontece, 9 meses depois tem a conjunção entre planeta rei com a estrela rei, o planeta rei com o planeta mãe, que é Júpiter e Vênus. Eu acredito que Jesus tenha nascido em junho de 2 antes de Cristo. E aí os magos preparam essa viagem, viajam e encontram Jesus dia 25 de dezembro. Né? E, bom, a gente conseguiu descobrir a estrela de Belém, a gente conseguiu ver, né, como que o céu se comportou no nascimento de Cristo. Mas, vocês já pararam para pensar? Se a gente encontrou, né, tem muito mais coisa no céu, né, que a gente pode imaginar. Se a gente encontrou o nascimento de Cristo, por que não encontrar a morte de Cristo? Né? Por que não procurar a data da crucificação? Um bônus aqui para a gente ver. Né? E eu gostaria de continuar isso tudo para a gente falar realmente da datação da crucificação. Olha que legal. Bom, calendário judeu, né? A gente tem que falar a respeito disso aqui. Na época, o povo judeu reconhecia o sábado como dia de descanso. Então, tipo assim, sexta-feira era o dia da preparação. Tudo tinha que ser preparado na sexta, porque no sábado não poderia ser feito nenhum trabalho. Então, o dia da preparação era sexta-feira, né? E Jesus foi crucificado no dia da preparação. Ou seja, então Jesus foi crucificado numa sexta-feira. Mais do que isso, né? Os evangelhos afirmam que a crucificação foi um dia antes da Páscoa. Essa é a segunda chave para a gente conseguir encontrar a data. A Páscoa sempre começa no dia 14 de Nissan, no calendário judeu, que é o mês lunar judaico, que sempre cai na primavera. Sempre vai cair no início de abril, como vocês podem ver aí. Ó. 14 de Nissan, que seria o 14 do mês de Nissan, vai dar no início de abril. Nossa, aqui. E, tipo assim, então a gente tem que procurar uma data em que 14 de Nissan caiu numa sexta-feira, o dia da preparação. Né? Que se foi um dia antes da Páscoa e foi no dia da preparação, então 14 de Nissan tem que ter sido uma sexta-feira. E isso vai reduzir a nossa busca, né? Algumas datas. Jesus foi condenado à morte por Pôncio Pilatos, então Pilatos tem que estar vivo, né? E tem que ter sido procurador romano. Então isso restringe as nossas datas a procurar entre o período 26 e 36 depois de Cristo. A gente tem que procurar a crucificação de Jesus entre essas datas. Né? O Evangelho de Lucas registra que Jesus começou seu ministério quando ele tinha uns 30 anos. Então, a crucificação tem que ter acontecido mais ou menos na década de 30, né? Se a gente acredita que Jesus nasceu em 2 antes de Cristo, né? Jesus teria que ter sido na década de 30 que Jesus foi crucificado. Se ele tinha uns 30 anos quando começou o ministério, ele tem uns 3 anos de ministério, então tem que ter caído na década de 30. Então, a gente já vai restringindo mais as datas.
E durante, na década de 30, o 14 de Nissan caiu numa sexta-feira, seria o dia da preparação, por 2 vezes apenas, que foi em 7 de abril de 30 depois de Cristo e 3 de abril de 33 depois de Cristo. Então nós temos essas duas datas aí como possíveis datas da crucificação. Agora vamos ler um pouquinho a respeito do dia da crucificação. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Um dos aspectos, né, tipo assim, mais miraculosos da crucificação de Jesus foi essa escuridão que acometeu aquela região durante 3 horas, né? Quando Jesus agoniava lá, tipo assim, foi descrito em Mateus, Marcos, Lucas, todos eles descrevem que houve essa escuridão. E o interessante é que também há registro de historiadores cristãos e não cristãos também. A gente pode ver. Phlegon de Tralles foi um escritor grego romanizado, não cristão, que na sua coletânea Olimpíadas, falando sobre os Jogos Olímpicos, afirmava que no ano 4 da Olimpíada houve uma extraordinária escuridão, que distinguisse tudo que já tinha acontecido antes, justamente na mesma hora, a hora sexta, precisamente no mesmo período que o Evangelho descreve. Ou seja, essa escuridão realmente foi algo real, não foi uma invenção dos evangelhos para fazer a morte de Jesus algo miraculoso, algo extraordinário. Não. Se tem autores não cristãos que estão afirmando que esse fenômeno não aconteceu, é porque ele realmente aconteceu. Talos, que foi um historiador samaritano, não cristão também, viveu na mesma época de Cristo, estava vivo no contexto da crucificação, também afirmou, registrou a respeito da escuridão que cobriu a terra. Ou seja, temos escritores não cristãos que também informam que houve essa escuridão, né? Agora, para mim, o argumento mais forte ainda é o de Pedro. A Bíblia relata, né, que, tipo assim, que Jesus pediu, tipo assim, que os seus discípulos não se ausentassem de Jerusalém até que o Espírito Santo fosse derramado, né? E, tipo assim, a festa de Pentecostes é celebrada 50 dias após a Páscoa e a crucificação, né? Se a gente imaginar que Jesus morreu e ressuscitou após 3 dias e depois de 3 dias ele ainda permaneceu 40 dias junto com os discípulos até ascender aos céus, a gente presume que o Espírito Santo foi derramado uma semana depois ou 10 dias no máximo, né? Tipo assim, esse evento do derramamento do Espírito Santo relatado em Atos aconteceu entre 7 dias e 10 dias após a ascensão de Cristo aos céus, né? E quando a Bíblia lá em Atos afirma, assim, informa a respeito desse evento, né, tipo assim, do derramamento do Espírito Santo, ele, tipo assim, fala a respeito de alguns eventos inesperados e surpreendentes, né? Depois, se todo mundo quiser ler, se não me engano, é Atos 2, né? O som de um vento apressado, algo como chamas dançando sobre a cabeça dos discípulos, e outra coisa muito estranha é que as pessoas não estavam falando mais nos seus idiomas nativos, que era aramaico ou hebraico, eles estavam falando em línguas estranhas, né? E línguas que eles nunca tinham aprendido, e o Espírito Santo, né, se derramou lá e eles começaram a falar em línguas. E muita gente não entendia o que estava acontecendo e começava a zombar, né? E falar assim, eles estão bêbados, né? Vocês estão bêbados, né? Essas coisas estranhas acontecendo. Então o apóstolo Pedro se levantou no meio da confusão para dar uma explicação, para falar o que estava acontecendo. E nisso ele citou o profeta Joel, que tinha feito uma profecia 835 antes de Cristo, ou seja, bem antes, né? Provavelmente, né? Então vamos ler lá em Atos 2. Então Pedro levantou-se com os 11 e, em alta voz, dirigiu-se à multidão. Homens de Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isso. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Olha só. Imagina Pedro levantar lá e falar assim, gente, eles não estão bêbados, são 9 horas da manhã. Isso convence alguém? Provavelmente não, porque tem gente que passa a noite bebendo, de manhã vai estar bêbado. Esse argumento não seria capaz de persuadir ninguém a respeito que eles não estavam bêbados. Então, o que Pedro faz? Ele vai e cita
né, cita o profeta Joel e fala que está se cumprindo a profecia de Joel. Nos últimos dias, aí continua o versículo, né? Nos últimos dias, diz Deus, derramarei meu espírito sobre todos os povos, Pedro está parafraseando Joel, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias. E eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Os israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais, que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Então, gente, tipo assim, esse argumento, ele não teria, tipo assim, nenhuma força persuasiva, a menos que todo mundo tivesse testemunhado esses fenômenos. E que fenômenos seriam esses? O céu se converterá em trevas e a lua em sangue. Ou seja, tipo assim, Pedro está falando, esses caras não estão bêbados, é o Espírito Santo que está sendo derramado, é a profecia de Joel que está se cumprindo. Tipo assim, e como confirmação disso? É os sinais que vocês mesmos estão vendo que Joel disse que aconteceria. Joel profetizou que quando o Espírito Santo fosse derramado, né, haveria sinais que mostrariam isso. O sol se converteria em trevas, a lua em sangue. Ou seja, para que esse argumento tenha validade, todo mundo tinha que ter testemunhado esses eventos. E aí está uma pista muito boa para a gente. A lua de sangue. O que a gente chama de lua de sangue? Né? Normalmente a gente fala, né? A lua de sangue vestida de vermelho. Nada mais é quando acontece um eclipse lunar, né, que a lua entra na sombra da Terra, o que acontece? Tipo assim, a Terra cobre a Lua, tipo assim, então a luz do Sol não vai atingir diretamente a Lua, porque ela vai estar na sombra da Terra. Mas por que ela tem esse aspecto avermelhado? Justamente por causa do comportamento da luz, que é um fenômeno que a gente chama de refração. Quando a luz ela passa de um meio para outro meio, igual, por exemplo, ela está viajando do Sol, está viajando no vácuo. Aí ela vai entrar, ela toca na atmosfera da Terra, ela entra no outro meio, ela entra na atmosfera da Terra, ela é desviada. É isso aí que a gente pode ver no fenômeno do prisma, é como isso acontecesse. O prisma nada mais é porque ele consegue fazer um desvio tão grande que a gente consegue ver as coisas separadas bem evidente assim. Que às vezes a gente olhando na atmosfera da Terra não é tão visível assim, mas a gente pode perceber esse efeito igual a gente está vendo o pôr do sol que fica vermelhada porque a luz está tangenciando a atmosfera. A luz azul sempre é a primeira espalhada, tanto que a gente enxerga o céu azul, né? E o vermelho é o que a gente vai enxergar naquele momento. O arco-íris também é por esse fenômeno. A luz está viajando na atmosfera, ela entra na gotícula de água, ela é refletida, e como ela muda de um meio para o outro, ela sofre variações. E como o que acontece? A luz do Sol é branca, mas ela contém todas as cores, e cada uma das cores tem uma frequência e um comprimento de onda diferente. Então, quando elas mudam de meio e a velocidade com que elas viajam é alterada, então acontece que cada uma é desviada num ângulo diferente, por isso que a gente consegue enxergar todas as cores no arco-íris. Então, o que acontece? Quando a Lua está na sombra da Terra, a luz entra na atmosfera terrestre, aí acontece esse fenômeno que a gente chama de refração. A única luz que atinge a Lua é a luz vermelha, por isso que ela fica com esse aspecto avermelhado, que a gente dá o nome de sangue. Então, a lua de sangue nada mais é uma lua num eclipse lunar. A gente pode ver as fases, a gente vê como é que ela vai ficando avermelhada. Então, a lua de sangue pode ser um indício para a gente determinar a data da crucificação. Porque as duas datas que restou para a gente para a crucificação, só uma delas aconteceu um eclipse lunar, que foi em 3 de abril de 33 depois de Cristo. Esse é o dia da cruz, o dia que Jesus foi crucificado. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e o colocaram em sua cabeça. Vocês desculpem que eu fico muito emocionado nessa parte. Puseram uma vara em sua mão direita e ajoelharam diante deles e zombavam: salve reis de Deus. Cuspiram nele, tirando-lhe a vara, batiam-lhe
com ela na cabeça. Depois de ter zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo. É incrível como, no dia da crucificação, como o rapaz disse, um canto fúnebre dos céus. Né? Depois de Jesus sofrer todas as humilhações que ele sofreu, ser levado à volta para a crucificação. Ele agonizou durante 6 horas, né? Aproximadamente, Jesus foi pregado na cruz às 9 da manhã, a cruz levantada ao meio-dia, e justamente, né, ao meio-dia o céu se escureceu por 3 horas. Jesus morreu aproximadamente às 3 horas da tarde. Ele foi retirado, né, da cruz antes do anoitecer, porque a Páscoa era iminente. E naquela noite, quando a lua aparece, ela está em uma lua de sangue. Então, realmente é um cenário muito triste, uma escuridão, uma lua de sangue, né? O dia da crucificação de Jesus. O software que eu uso, ele é tipo assim, de graça, e assim, eu consigo encontrar que ele houve realmente um eclipse, mas não com a precisão do software que o cara que fez o estudo tem. E segundo o software dele, tipo assim, quando quando a lua aparece, né, ela é visível, ela tá toda vermelha de sangue, né? E é possível visualizar ainda que quando Jesus deu seu último suspiro, a lua estava em eclipse. Ou seja, a lua já estava em eclipse quando Jesus deu seu último suspiro na cruz. A gente vê como que tudo é tão cronometrado. Eu acho maravilhoso. Eu acho. Aí a gente vai. Bom, a gente já está em Jerusalém. Então aqui, 33, né? Depois de Cristo. Abril. 3 de abril de 33, depois de Cristo. Também, deixa eu acelerar aqui. Então, quando a lua surge, ela está vestida de sangue e é uma lua nova. Uma lua nova, uma lua cheia, desculpa. É uma lua cheia, cheia de sangue. E é uma lua cheia de sangue que retorna aos pés da Virgem. É tudo tão cronometrado. O nascimento de Jesus, tipo assim, a concepção de Jesus, né? Uma lua nova aos pés da Virgem, a Virgem vestida de sol, a conjunção tripla de Júpiter com Réguas. E a data da crucificação, né? O céu se escurece, e quando a lua aparece, é uma lua em eclipse, uma lua cheia, cheia de sangue, que volta aos pés da Virgem. A gente vê como que é tudo tão cronometrado. Tão lindo de se ver. Eu fico muito emocionado. Todas as vezes que eu apresento, eu choro nessa parte. Eu sempre me emociono com isso. A gente vê, né, o nascimento de Cristo, uma lua nova, aquele espetáculo que a gente viu nos céus, uma lua nova aos pés da Virgem, indicando o nascimento de Cristo. E a morte de Cristo, uma lua cheia, cheia de sangue, que volta aos pés da Virgem. Isso a gente chega à nossa conclusão aqui. Tipo assim, a estrela não foi um fenômeno mágico ou um milagre especial que não se encaixa dentro da ordem natural do universo. Isso torna ainda mais desconcertante, que o movimento de objetos celestes é regular, como um grande relógio,
A estrela apareceu nesse universo cronometrado. Isso significa que a partir do momento que Deus jogou o universo à existência, ele também sabia o momento exato que viria a história humana, a pessoa de Jesus. Ele marcou nas estrelas. Antes do início dos tempos, Jesus sabia até mesmo o momento, Deus sabia até mesmo o momento que o Messias iria dar o seu último suspiro na cruz. Desde o início do universo, desde o início de todas as coisas, Deus já sabia de tudo. Deus sabia o momento exato que Jesus iria vir. Deus já sabia o momento exato que Jesus iria morrer, o momento que ele daria seu último suspiro na cruz. Isso já estava tudo marcado, já estava tudo marcado nas estrelas no céu, sabe? E eu acho que esse versículo nunca fez tanto sentido para vocês como agora. Eu gostaria muito que vocês lessem comigo. Está lá em Apocalipse 13, no versículo 8. Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Desde a criação do mundo. Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Desde que o universo veio à existência, Deus já sabia o momento que Jesus viria e o momento que Jesus morreria. E eu acho que esse versículo faz total sentido. Né? Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Sabe? E mais do que isso, eu queria terminar com essa cena que eu acho fantástica. Essa eu gravei dele porque o software que eu uso é limitado. Eu consigo ver do ponto de vista da Terra. Ele quis filmar como que a Lua estaria enxergando esse cenário, né? Na hora do eclipse, na hora que Jesus tá na cruz, né? Se você estivesse na Lua, qual seria a sua visão? E aí, gostaria de ver aqui com vocês esse videozinho. Onde isso estaria? Então, o software dele, ele consegue se posicionar na Lua, sabe? E é isso que ele vai fazer. No momento da crucificação, ele vai colocar a Lua como ponto de referência. Então, tipo assim, o eclipse é igual alinhamento, né? A Lua vai estar Sol, a Terra e a Lua vai se posicionar atrás da Terra, totalmente na sombra, né, da Terra. Igual você assiste um eclipse solar, você vê a Lua aproximando e tampando o Sol. Se você está na Lua, você vê a Terra tampando o Sol, né? E nós estamos na Lua. Nós estamos na Lua. E aí a gente está olhando de volta para a Terra. Aí ele vai mostrar o momento o momento que Jesus está na cruz. Olha que legal. O momento do eclipse. Vocês estão conseguindo enxergar? O eclipse, quando você está na Lua olhando, acontece bem na constelação de Áries, que é o Cordeiro. Vocês podem ver que esse eclipse acontece bem no coração do Cordeiro. Olha só. Incrível. Incrível, né? Olha só, você está na Lua olhando o eclipse. E aí você tem a visão da constelação de Áries, que é o Cordeiro. E o eclipse acontece bem no coração do Cordeiro. É incrível, né? Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Bom, gente, aqui nós temos o fim do estudo. Espero que vocês tenham gostado. E se alguém quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, estou aqui. Antes das perguntas, deixa eu só fazer um comentário interessante, porque ficou na minha cabeça, porque você mencionou do planeta Júpiter, que é o planeta rei, e a estrela Regulus, é isso mesmo? Isso. O nome? Que é a estrela rei. E são nomes dados por gentios. É interessante porque Jesus é o rei dos judeus, mas essas estrelas, que eram nomes dados pelos gentios, mostra que ele também era o rei dos gentios. É incrível isso. Ele é o rei dos reis, ele é o rei dos judeus, rei dos romanos, rei dos gregos,
rei dos babilônicos, rei de todos. Verdade. Eu não tinha pensado nisso. A primeira pessoa que falou isso, e faz total sentido, né? Próxima vez que eu apresentar isso, eu vou falar isso, com certeza. Isso ficou na minha cabeça aqui. Legal. Bom, pessoal, alguma pergunta? Bom, eu tenho uma coisa, se bem que eu acho que você esclareceu, mas eu vou perguntar, porque geralmente os evangelhos, a gente pega o livro de Mateus, por exemplo, o capítulo 1 praticamente narra o nascimento de Jesus, no capítulo 3 já tem ele sendo batizado. Então a gente percebe que reduz muito a linha do tempo. Sim. E eu sei que depois você explicou, fez aquela menção aos 9 meses depois do que aconteceu nos céus, né, nas constelações. Mas, por exemplo, existe a possibilidade dos reis magos terem levado um certo tempo para conhecer Jesus? Com certeza sim, né? Mas, igual eu falei, como eles viram todos aqueles, eu imagino que eles chegaram realmente na ideia em dezembro, e uma das características é a estrela parar, né? Porque fala lá no versículo que a estrela parou sobre Belém, e quando eles veem que a estrela para, que eles vão até Jesus, então, e eles já tinham que estar em Jerusalém, né? Porque esse critério veio depois de que eles já estão em Jerusalém. Então, eu acredito que tem tomado esse tempo mesmo que a gente mencionou aqui, entendeu? Eles observar esse fenômeno, planejar a viagem em setembro, começar a viagem deles até Israel, chegar em dezembro em Israel, e aí quando eles veem e uma vez que estão lá, eles perguntam, né, aonde que deveria nascer o Messias, eles falam que é Belém, eles continuam a ver a estrela, e falam que eles foram ver Jesus quando a estrela parou, né, e quando ela para, 25 de dezembro, então eu acredito que eles realmente foram em Jesus, se não for no dia 25, ou nos próximos dias. Eu até acredito que tenha sido até dia 25 mesmo, porque como é 8 quilômetros de distância só, é bem perto, eles poderiam ter ido, sim. Não Mas é aqui... possível fazer num dia, né? Oi? É possível fazer num dia, 8 quilômetros, Exatamente. tranquilamente. Tranquilamente. Então, eu acredito que tenha sido essa duração de tempo mesmo. Não acredito que tenha sido bem depois, não. Eu acredito que tenha sido... E aí, se você for pensar, Jesus já teria nascido, né? Se Jesus nasceu em junho, já teria passado alguns meses até eles encontrar Jesus. Jesus não teria nascido em dezembro, ele nasceu em junho, então, provavelmente em junho, então você tem julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, já teria quase 6 meses, eu acho. Já que seria um bebê de 6 meses quando os magos se encontraram ele. Ah, sim. E você falou que Jesus nasceu em junho, não é? Eu acredito que seja junho justamente por causa da... Você vê a dança estelar, 9 meses depois você vê a conjunção entre Júpiter e Vênus, Sim. eu acredito que tenha sido, e aconteceu em junho, eu acredito que tenha sido em junho. Dá para tentar saber qual semana? Eu sei que o dia é difícil, mas tem uma estimativa Tipo da assim, semana? o dia que acontece a conjunção entre Júpiter e Vênus é dia 17 de junho. E a 17. gente viu que o dia que acontece a primeira conjunção entre Júpiter e Regos e a Virgem vestida de sol com a luz aos pés foi 11 de setembro de 3 a.C. Ou seja, era exatamente 9 meses e uma semana depois, entendeu? Uhum. Que houve a conjunção entre Júpiter e Júpiter e Vênus. E Entendi. Não é tipo assim, isso dá quantas semanas, né? Deu 9 meses e uma semana, né? Ah, E sim. quantas semanas para ver se vai dar 40 semanas, imagina? Não, e alguém falou aqui, ó, 17 de junho é semana que vem. Olha só. É verdade. O Gustavo está perguntando, foi no intervalo de quanto tempo mesmo, nas 3 vezes que Hércules e Júpiter se encontraram? Foram 6 meses, desde o primeiro encontro até o último. São 6 meses a duração do que a gente denominou aqui de coração. Desde o primeiro encontro até o último encontro, primeiro, segundo e o terceiro encontro foram 6 meses.
E aí respondendo o Bernardo, né? Então a defasagem não é de 8 anos. A defasagem é bem pouco, se você pensar. E olha só como que faz total sentido Jesus ter nascido em 2 antes de Cristo. Se a gente encontrou a crucificação no ano 33 depois de Cristo, se a Bíblia fala que Jesus começou o ministério dele com aproximadamente 30 anos e foram 3 anos pregando, Jesus teria morrido com 33 anos, correto? Se Jesus nasceu em 2 antes de Cristo, olha só como isso faz total sentido. Ele fez 1 ano em 1 antes de Cristo, 2 anos em 1 depois de Cristo, 3 anos em 2 depois de Cristo. Então, quando ele chega no ano 33 depois de Cristo, ele está com 33 anos. Ele é crucificado em abril, antes de fazer 34 anos, ou seja, ele é crucificado com 33 anos, o que faz total sentido, segundo a Bíblia. Ele começou o ministério dele com 30 anos, 3 anos de ministério, quando ele foi crucificado ele tinha 33 anos. Então, faz total sentido ele ter nascido realmente nessa data, em junho de 2 antes de Cristo. A Yasmin fez os cálculos lá e ela falou que dá 40 semanas, de 11 de setembro a 17 de junho. 40 semanas? E ela falou que, se ela não se engana, é o tempo de gestação. É o tempo de gestação, 40 semanas. Ou seja, desde do primeiro encontro de Júpiter com Réguas, né, a Virgem vestida de Sol com a Lua nova aos seus pés, até a conjunção entre Júpiter e Vênus, dá 40 semanas, que é o tempo exato de uma gestação. Por isso que eu acredito mesmo que Jesus nasceu 17 de junho de 2 a.C. Faz total sentido isso. É tão cronometrado, se você for ver as coisas. Eu vou ler uma passagem aqui, rapidinho. Está lá em Romanos. Romanos 1. Deixa eu ver aqui onde começa. Exatamente aqui, ó. Do verso 20. 1:20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. O que a gente vê aqui é como toda a criação de Deus, ela sempre aponta para Cristo. Não é os sinais que aconteceram, para Jesus, para que as coisas confirmassem que Jesus era o Messias, muitos sinais aconteceram. Não é? A gente tem toda essa questão que eu descobri hoje, que eu aprendi hoje a respeito das constelações. Eu não fazia ideia, né? Eu te agradeço, Fernando, mesmo, e porque assim mudou minha forma de ver tudo isso, sabe? É incrível. E começa por isso, começa por essas maravilhas, esses sinais nos céus, e não para por aí, não é? Porque Jesus ele fez milagres, não é? Justamente para confirmar que ele era o Messias, para confirmar que ele realmente era o Salvador e queria salvar toda a humanidade. E a gente vê todos esses comportamentos dos astros, né, dos corpos celestes. Eu acho assim algo incrível, inacreditável, assim. Inacreditável, né? Sim. De Tudo forma que os homens são indesculpáveis, né? Paulo fala aqui em Romanos, né, que se a pessoa nega a existência de Deus, né, o simples fato dela olhar para a natureza, para a criação e descartar a existência de Deus, isso torna ele indesculpável. Tudo tão perfeito, né? Tão cronometrado que... Assim, totalmente justificado a gente se emocionar. Geralmente, quando eu fico emocionado, eu fico calado. Eu fico quieto na minha. E quando você estava mencionando, realmente eu fiquei aqui, assim, admirado mesmo. Toda vez eu emociono a mesma parte da crucificação de Jesus. Sim. Eu acho muito bonito. É uma poesia, né? Deus escreveu um poema nos céus. Sim, verdade. E aquela questão da constelação, da mulher que nasce com o sol, sabe, interessante, mas a constelação, né, da Virgem que sobe junto com o Sol, é incrível isso, assim, como casam as coisas. E se a gente for analisar, tem até um livro que eu recomendo que todos leiam, que chama O Ceticismo da Fé. Não existe ninguém mais cético do que o cristão. E quando a gente vê alguma coisa desse tipo, é só para fortalecer mesmo. Né? A pergunta que a gente faz, por que tudo
e não o nada? Por que tudo isso? Não é? E por que não o nada? Então, assim, é incrível mesmo. Assim, Deus, ele cuida de cada detalhe. A Zipura está falando, aproveitando a questão do software, que em outro momento seria possível observar o dia em que o sol se deteve, Josué 10, 12 a 13. Eu acho que esse software aqui não. Mas agora você levou uma boa pergunta. A gente pode até procurar depois, mas eu não sei se é possível. Teria que ficar simulando para trás aí. A gente pode fazer um dia depois. Isso em outro momento. Provavelmente. Depois a gente caça aí, Zipa. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Pode ligar o microfone e fazer a pergunta diretamente, viu? Igual eu tô fazendo aqui mesmo. Acredito. Ah, sim. Combinado. Bom, pessoal, como não tem mais dúvidas, acho que a gente já pode encerrar. Eu meio que tomo a frente aqui e agradeço em nome de todos, o Fernando, o Pedro também pelo suporte ali. E agradecer muito por compartilhar desse conteúdo. E, sim, é muito enriquecedor, né? Abrir os nossos olhos. Isso só mostra que muitas pessoas têm aquela visão de que fé e ciência andam em caminhos opostos, mas isso só mostra que a gente pode usar o conhecimento científico e todos os recursos científicos para reafirmar de várias maneiras de que Cristo é o Senhor, Cristo morreu na cruz por nós e Ele é o nosso Salvador, não é? Então, para terminar, eu vou fazer mais uma oração, não é? E que esse conteúdo, né, tudo que foi ministrado aqui, possa realmente entrar no nosso coração e que a gente possa ainda sair com a fé ainda mais fortalecida, né? E tendo a ciência de que Deus de fato nos ama e o que Ele fez, Ele deu vários sinais para confirmar isso, não é? Então, Senhor Deus, nós somos gratos a Ti pelo Teu amor, somos gratos a Ti, ó Pai, pelo Teu cuidado, Pai, somos gratos, ó Pai, pelo Teu Filho Jesus ali na cruz, não é, Pai? A gente sabe que Ele viveu num momento onde as pessoas eram hostis, não é? Onde a maldade era imensa, assim como é hoje, e mesmo assim, Pai, né, Ele deixou a Sua glória para morrer por nós numa cruz. Ó Pai, eu te agradeço, ó Pai, por isso, eu te agradeço pelo sacrifício de Jesus e te agradeço pelo teu cuidado, ó Pai, de reafirmar de várias maneiras, na medida que o conhecimento humano vai se expandindo, a gente pode compreender cada vez mais, não é, o teu amor e tudo que o Senhor faz por nós, Pai. Então eu te agradeço pela vida de cada um aqui, em especial pela vida do Fernando e do Pedro. Ó Pai, nós somos gratos a Ti, Pai. É impressionante saber, Pai, como o Senhor cuida de todos os detalhes. Por isso eu oro aqui que todos nós tenhamos um bom sábado e que possamos meditar no que foi falado aqui hoje, nesse fim de semana, Pai. Eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, viu, gente?